Quero também saudar os caros amigos que nos ouvem nesta manhã. Já estamos dando início a mais um culto evangélico, um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O único que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação nos céus e na terra. E sem perda de tempo, já dando início a este abençoado trabalho, convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias numa passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Diz assim as Sagradas Escrituras: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus, aleluia. Repetindo aqui o último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus. Majestoso e eterno Senhor, Pai celestial, diante da tua santa e gloriosa presença nos encontramos, Senhor, mais uma vez, com o objetivo unicamente de te cultuar e de te exaltar, pois sabemos, Pai celestial, que só tu és merecedor. Eu peço a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito venha estar conosco, nos capacitando para que nós possamos transmitir a tua santa, poderosa, infalível e inerrante palavra, Senhor. Pai, abençoa teus filhos que já estão aqui, Senhor. Abençoa teus filhos que estão por vir. E que não haja nenhum empecilho para que os meus não possam estar aqui te cultuando juntamente conosco, para engrandecer o teu santo nome. E eu peço a ti, Senhor, que acima de tudo, almas venham render a ti, para engrandecimento do teu santo e majestoso reino. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quero convidar aqui nosso irmão Fernando para entoar 2 hinos da nossa harpa cristã. Graças a Deus, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Saúde a todos os irmãos e minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã estamos mais uma vez aqui para louvar, glorificar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus, que é um Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Vamos louvar o nosso Senhor com o número 169, 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem a minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja
deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamas, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o número 127. 127. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atende o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter a esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atende o teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atende o teu mandar. Aleluia, e glória ao nosso Deus. Deus seja louvado. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar o Senhor, como é bom exaltar o seu santo nome, como é prazeroso procurar estar na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E dando continuidade, agora vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Domingos. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os nossos amigos ouvintes, com um bom dia de salvação a todos. Mais uma vez nós estamos aqui felizes por mais esta oportunidade que o Senhor Deus nos permite, está levando esta palavra aos teus ouvidos, ao teu coração, para que em nome de Jesus tu possa vir refletir, tomar a melhor decisão que tu possa tomar na tua vida, que é fazer uma aliança com o Criador, o Senhor Deus poderoso de todas as coisas, Criador. E em nome do Senhor Jesus nós estamos gratos
por mais esta oportunidade em nome de Jesus. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar junto com os amados irmãos uma palavra da nossa preciosa Bíblia Sagrada, que encontra-se no livro de Gálatas, no capítulo 5, o versículo é o primeiro, que tem por subtítulo A Liberdade em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós vivemos hoje em um mundo de ilusões, aonde as pessoas pensam que a liberdade que bem entende na sua vida, quando na verdade Cristo nos chama de liberdade, que é uma liberdade da escravidão do pecado, que só nós alcançamos esta liberdade quando nós fazemos uma aliança com este Criador maravilhoso, porque a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, como está escrito em João 3,16, que diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. E diante destas palavras, nós podemos ter a certeza que quando nós temos o nosso coração voltado para este Criador, não importa o que você tenha feito, cometido durante toda a sua vida, o pecado que você tenha cometido, Ele perdoa. A palavra pois firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Glória a Deus, aleluia. O que a palavra nesta manhã está nos dizendo, que quando nós fazemos esta aliança com o Senhor, que nós não nos deixemos, nós não podemos voltar atrás, regredir na caminhada, porque na liberdade nós já estamos. Quando nós damos um passo atrás, nós estamos dizendo que nós não queremos ir em frente na caminhada com Cristo, mas Ele nos orienta a não voltar, a não desistir, a prosseguir com esta caminhada até o fim, que a sua palavra nos diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Oh, glória a Deus, aleluia. E não existe melhor lugar para nós estarmos do que aos pés do Salvador Jesus Cristo, que nos amou de uma tal maneira que veio por nós e se entregou. O preço que era para nós pagarmos, Ele pagou por nós. A nossa culpa Ele levou sobre si, para que nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, através de Jesus, podemos ter a liberdade sim de dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E mais uma vez, desta manhã, nós estamos aqui compartilhando esta mensagem vinda do coração de Deus aos nossos corações, porque mais uma vez a nossa esperança, a nossa fé se renova a cada amanhecer, a cada instante que nós temos, a cada oportunidade que nós temos de pregar esta palavra e de levar aos nossos corações e aos teus corações, para que tu possa também desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero aqui em nome de Jesus também agradecer a minha oportunidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Uma certa vez o Senhor Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação do mundo, do pecado e do mal, ela só é adquirida na pessoa do Senhor Jesus de Nazaré, o verdadeiro Filho de Deus. Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes o cidadão está atolado no pecado justamente por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Só Jesus salva, cura, liberta e conduz o mais vil pecador a ter direito de entrar no céu de glória. Aleluia. E dando continuidade,
Quero convidar aqui a irmã Nara para louvar o hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E aqui muito feliz nesta manhã, servindo ao Senhor, louvando o seu nome, dando glória a Ele nesta manhã, a esse Deus maravilhoso que nos traz neste domingo, estarmos de pé, estarmos com vida, estarmos com saúde, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, por Ele vem todas as coisas, e o homem sempre deve ser grato a Deus e dar sempre glória a Deus, porque para muitos já não há mais vida, mas nós estamos aqui, com vida, com alegria e com saúde para pregoar e para louvar esse Deus maravilhoso, que não nos abandona, mas que está conosco em todo o tempo. Louvarei o hino 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo
vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ter Jesus no caminho da nossa vida. Como é bom ter Jesus conosco. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Caro amigo pecador que nos ouve nesta manhã, quero te dizer uma coisa, amigo. Só Jesus pode mudar a sua vida e a sua história. Só Ele pode te libertar dos vícios da bebida, das drogas, da prostituição e nas mazelas desta vida. Porque ainda há poder no sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E dando continuidade, agora nós vamos ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, nosso Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Antônio Cardoso. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nesta manhã vos saúdo a todos com um bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido ouvinte, mais uma vez aqui estamos nesse local, o qual se encontramos todos os finais de semana, todo domingo, todos os dias de domingo, pela manhã, nesse horário, estando aqui trazendo a palavra de Deus para você que ouve nesta manhã. A palavra do Senhor diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, querido ouvinte, desta manhã, nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, porque a palavra diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aqui estamos nesta manhã trazendo a você este evangelho, trazendo esta palavra que é a verdade. A palavra do Senhor mostra que você precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso estamos aqui nesta manhã para dizer a você que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia. E Ele veio a esta terra para nos dar o direito de vida eterna. Por isso, querido ouvinte, estamos aqui nesta manhã para mostrar a palavra, para dizer para você que o Senhor Jesus Cristo está voltando, diz a palavra do Senhor. Por isso estamos trazendo aqui e vamos falar aqui, vamos entrar em Atos no capítulo 9, no versículo 1 em diante, que diz desta maneira: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homem, que mulher, que os conduzisse preso a Jerusalém. Aleluia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, glória a Deus, chegando perto de Damasco, aleluia, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia. A palavra do Senhor mostra que Paulo, ele ia indo à cidade de Damasco para fazer a missão dele. A missão dele era contra a palavra de Deus, era contra o Senhor Jesus. Aleluia. Mas diz no versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E ele disse: quem és, Senhor? Aleluia. E disse o Senhor: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele disse:
levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, querido ouvinte desta manhã, a palavra do Senhor está mostrando a você o qual se encontra com a necessidade de chegar no compromisso com o Senhor Jesus Cristo, porque aqui nesta hora, esta palavra está mostrando um certo homem perseguidor da palavra de Deus, perseguidor do Deus Altíssimo, mas Deus chega com ele, aleluia, e fala desta seguinte forma. Então, querido ouvinte, então diz o seguinte: e os varões que estavam com ele naquele momento, respirando, glória a Deus, e os varões que iam com ele pararam, esperando, espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então o que acontece? A palavra do Senhor diz, querido ouvinte, que Saulo levantou-se da terra e a abrir os olhos, não via ninguém, aleluia. E guiado pela mão, os conduziram preso a Damasco. Então, querido, nesta manhã, esta palavra é para você, porque esse homem perseguia o nosso Deus, esse homem perseguia os filhos de Deus. Quantas injustiças ele fez, mas Deus pegou ele desta forma, e a palavra do Senhor diz: e esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. A Bíblia diz também, querido ouvinte, que havia naquela cidade de Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e respondeu Ananias: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita da casa de Juda. Aleluia. E onde está o homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então nesta hora se levantou o Ananias, e numa visão ele viu ele viu, como se diz, entrando um homem chamado Ananias, e punha sobre a mão ele, para que o tornasse a ver. Então, querido ouvinte, a palavra do Senhor está mostrando que aquele perseguidor de Deus, naquele momento Deus estava entrando com ele e estava mostrando para ele que Deus é Deus. Não tem aquele que diga: eu sou assim, comigo é desse jeito. É só até na hora que Deus permite. Na hora que Deus não quer mais que ele seja o jeito dele, Deus muda o quadro da vida dele. Porque esse homem era um grande perseguidor, mas naquele dia seguinte ele se encontrou com Jesus Cristo. Jesus chega no ponto de fazer ele de uma certa maneira, o qual ele se encontrava ali, que ele não esperava. Ele pensava que ia fazer do jeito que ele queria fazer, a autoridade dele, mas o nosso Deus, querido ouvinte, ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você ande por caminho errado. Ele quer que você ande de acordo com a palavra do Senhor, porque o nosso Deus, querido ouvinte, ele não quer o mal para você, ele quer te dar a vida, e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aqui nesta manhã para dizer para você que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo morreu por você e por nós e por todos, para nos dar o direito de vida eterna. Aleluia. E aqui estamos dizendo que o nosso Senhor Jesus, ele quer te dar a vida eterna, mas para isso precisa que você tome uma decisão, porque a palavra do Senhor diz de uma forma, ele mostra o seguinte: e a vinda do Senhor é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que todos os que creem, por isso a palavra do Senhor, por isso a palavra de Deus nos exorta a viver como se Jesus Cristo voltasse a qualquer momento. Então, querido, te prepara, porque o Senhor Jesus, ele está voltando para buscar um povo especial e zeloso de boas obras. E você precisa ser esta pessoa desta forma, porque Deus não quer que você morra. A condição que fala a palavra do Senhor, ela mostra, aleluia, ela diz lá em Salmo, no capítulo 7, no versículo 12, se o homem não se converter, aleluia,
Deus afiará a sua espada, já está armado o seu arco e está aparelhado. Então, querido ouvinte, se você não entrar no eixo da palavra, se você não chega no ponto de aceitar o Senhor Jesus para o bem da tua vida, porque para isso o Senhor Jesus, Ele pagou um preço alto pela tua vida, porque Ele não quer que tu se perca. Mas se você se percar, se você se perder, é porque quer, porque a palavra do Senhor está anunciando todos os dias, a palavra do Senhor está sendo exposta em qualquer lugar. Então estamos ouvindo através do rádio, na televisão, através na rua, as pessoas anunciando. Então naquele dia, querido ouvinte, não tem desculpa. Naquele dia o Senhor Jesus, Ele não vai te receber a sua desculpa, porque o Salmo, aleluia, porque lá no Salmo 74, no versículo 20, ele diz assim: atenta para o teu conserto, atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da vida estão cheios de morada, de crueldade. Então o Senhor Jesus, querido ouvinte, Ele está abrindo os teus olhos através da sua palavra. Eu vou ficar por aqui e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa aos nossos corações. O Senhor nosso Deus, uma certa vez, diz no seu santo evangelho: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Esse me servirá. E dando continuidade, agora vamos louvar novamente o Senhor nosso Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Rai Lima. Minha saudação nessa manhã com os irmãos e os amigos. Está passando a MA BR-316 com bom dia. E na paz do Senhor Jesus Cristo, que se nós estamos hoje vivos com saúde, nós devemos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós estamos gratos por tudo estar aqui, mais uma vez. Vamos louvar a Deus o hino da nossa harpa, as nossas irmãs, aqui o nosso irmão que tem a harpa, o hino 570. Aleluia. Aleluia. Ao fim do labor dessa vida, quando a morte o teu lado chegar, que destino a de ter a tua alma, qual será teu futuro, teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte que eu vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura paz neste mundo, em prazer que passa em vão, mas as últimas horas da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tua casa e tu rite, ó amigo, quando ouvi te falar de Jesus.
mas eu somente Jesus pode dar de salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem machado a tua alma e não podem contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que o Senhor nos abençoe essa manhã, que hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia do Senhor Jesus Cristo, que amanhã não nos pertence. Então, venha aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, que Ele te espera sempre. Aleluia, obrigado. Oh, glória a Deus, aleluia. Como diz o texto do hino, hoje você tem a escolha, vida ou morte, né? Porque a palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai chegar uma época, amigo, né, que você não vai ter mais a oportunidade de ouvir a explanação do Santo Evangelho em praça pública. Você vai procurar aqueles irmãos que estavam todos os domingos, que iam na minha casa evangelizar, falar de Jesus, falar de salvação. Vai chegar uma época que a porta da graça ela vai fechar, amigo. E você não vai ter mais a oportunidade de ouvir a explanação do Santo Evangelho do Senhor Jesus. Esse Evangelho que salva, cura e que liberta. E que conduz o mais vil pecador a ter direito de entrar no céu de glória. Esse Evangelho que do pó levanta o pequeno e que do monturo ergue o necessitado. Jesus está voltando, amigo. Jesus está voltando. E se ele chegar hoje, e se ele chegar agora e lhe encontrar na condição de pecador, é duro lhe dizer, amigo, mas você não vai ter herança no reino dos céus. Aleluia. Dando continuidade, vamos ouvir mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Adelson. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos nessa manhã com a paz do Senhor e os amigos com um bom dia de salvação. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui pregando o Evangelho,
mais uma vez. E você também, meu prezado, é privilegiado de estar ouvindo essa palavra que traz vida e esperança aos nossos corações. Então, eu creio que você já deve estar ouvindo a palavra, os hinos cantados nessa manhã, que com certeza tem falado ao seu coração. Mas para que possa mesmo você fazer parte conosco, você precisa aceitar a Cristo como Salvador. Irei ler aqui uma porção da palavra de Deus, para não me alongar muito, que você possa meditar. Iremos ler no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis que sucederá amanhã, que a vossa vida, que a vossa vida sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meu prezado, como já foi falado aqui, o dia da manhã não nos pertence. Estamos aqui, você está observando essa neblina que está caindo aqui nessa manhã. Por sinal, é difícil acontecer uma coisa dessa. Então a nossa vida é igual a essa neblina que está caindo aqui. Já já o sol vai aparecer e a neblina vai embora. A nossa vida é passageira. Não vai pensar você que você vai viver muito tempo. A Bíblia mesmo fala que o homem chega até os 70 anos, depois disso é enfado e cansaço. Então, para que a gente ficar correndo aqui nessa vida? Nós somos, tudo aqui é passageiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O mais precioso é a sua alma. Como no versículo aqui está falando, sois apenas como uma neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Ou seja, você às vezes fazem planos. Porque eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo dali. Mas você lembrando que você não vai viver eternamente aqui. Você tem que focar, meu prezado, na vida eterna. Você tem que focar na vida eterna com Cristo. Porque só existe dois caminhos. Não é eu que falo, é a Bíblia que fala que existe dois caminhos, o céu e o inferno. E você tem a oportunidade de escolher. Tem um livre-arbítrio para poder escolher entre esses dois caminhos. Mas aí Deus deixa para você escolher. Ele tem o poder de salvar você, tem o poder de salvar todo mundo. Mas Ele quer que você possa vir reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa cair em si, meu prezado, e reconhecer, porque na Bíblia está escrito que não é por força e nem por violência. Ou seja, se você quer ficar no mundo desregado, né, fazendo a própria vontade da carne, você irá pagar as consequências, meu prezado. Não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Então, eu só quero que você possa refletir. A nossa vida é igual a essa neblina que está acontecendo aqui. Você imagine, logo logo o sol vai aparecer. Então, que o sol da justiça não venha aparecer em você e possa ser tarde demais. Que você possa cair em si e aceitar a Cristo como Salvador. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Você, caro amigo pecador, que está levando uma vida desregrada, sem rumo e sem direção.
Quero te dizer uma coisa, amigo. Ocupa a tua mente com a palavra de Deus e ela governará a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Dando continuidade, agora vamos ouvir mais um louvor da parte do Senhor, nosso Deus. Quero convidar a nossa irmã Isabel. Saúde, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Os amigos ouvintes, um bom dia de salvação. Vamos adorar a Deus com o louvor 256. Abandona este mar onde pode naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de chamar. Abandona este mundo de horror. Oh, amigo, ouve já, essa voz te salvará. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderá salvar. Oh, aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tarda, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Deus. Porque para isso nós estamos aqui nesta manhã, para anunciar, porque Ele nos convocou. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui fazendo o ide do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para a nossa rápida meditação de fé, em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ele se apresenta aqui como o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o nosso Salvador Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes querem titular o nome do Senhor, e ele, quando foi indagado por Moisés, ele disse: eu sou
E aqui no Apocalipse ele está dizendo a mesma coisa. Apocalipse 3:14, ele diz assim: e ao anjo que da igreja que está em Laodiceia escreve isso e diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este é outro nome de Jesus Cristo. Ele é o Amém. O que é o Amém? É a mesma coisa do eu sou. É a mesma coisa, o que é, o que era. E a palavra Amém quer dizer, assim seja. Ele é. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do soberano Deus. Nós temos que adorar este nome. Nós temos que exaltar este nome. Muitas vezes as pessoas se prendem somente à tradução Jesus. Mas Ele é o tudo. Jesus Cristo, Ele está no alto e sublime trono, colocado pelo Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Jeová, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe por que você não alcança essas coisas, meu amado? Nós estamos falando aqui o nome de Deus e você não se atenta para isso, porque somente aqueles que confessam o nome do Todo-Poderoso é que alcança o nome do Yeshua, do Hamashia de Deus, do Todo-Poderoso, do que convence, do que diz sim para todas as coisas. Ele pode dizer sim para você nesta manhã, porque Ele está dizendo: eu sou o Amém. Depois que eu disser isto para você, tem que acontecer. Se você está sofrendo um problema, o conselho de Deus é este. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir esta porta, entrarei e cearei contigo. Aqui Jesus está falando novamente da tua escolha, como já foi pregado nesta manhã. Há uma escolha para se fazer, e a escolha é essa. Ele diz para você: eis que estou à porta do teu coração nesta manhã. Eis que estou à porta da tua casa nesta manhã. Eis que estou à porta onde tu está ouvindo esta palavra. Eis que estou à porta das tuas ouças, para poder tu ouvir esta palavra e crer naquele que é o Todo-Poderoso, porque somente tu vai conseguir entender isto somente quando as escamas caírem dos teus olhos. O apóstolo Paulo, como foi pregado aqui nesta manhã, ele pensava que estava fazendo a obra de Deus. Ele corria atrás da igreja, ele perseguia a igreja, ele colocava em cárcere e até consentia na morte, mas pensando que estava trabalhando para Deus, até ele ter um encontro com o Todo-Poderoso, até ele abrir a porta do seu coração, porque a palavra de Deus diz que foi com força e com violência com ele, porque ele recalchutava contra os aguilhões de Deus. Ele estava tão convicto do que ele estava fazendo, que teve que o próprio Deus interceder na vida dele. Teve que derrubar ele do cavalo com um raio e deixar ele cego com o clarão da sua presença, para poder ele aceitar a Jesus Cristo. Mas por que Deus fez isso com ele? Porque ele era um vaso precioso. E quando foi dito para Ananias para ir lá orar por ele, para que a vista dele restabelecesse, Ananias disse: Senhor, não vou não. Esse cabo aí é ruim, esse cabo é nojento, ele persegue a igreja, ele mata. E Jesus disse: vai, Ananias, porque ele é para mim um alvo escolhido. Ele é para mim uma coisa preciosa, porque
Ele vai pregar o evangelho aos gentios, aqueles duros como ele, aqueles que recalcitram dos agrilhões. Ele tem o know-how da palavra. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que tu está tendo a oportunidade nesta manhã de ouvir a palavra de Deus esmiuçada, de ouvir a palavra de Deus detalhada. Unicamente depende só de ti. Só depende de ti nesta manhã, se tu ouvir a palavra do Todo-Poderoso. Porque Deus tem escolhido de enviar a sua igreja, de pregar ao vento. E esta igreja é como João Batista. João Batista pregava ao vento. E João Batista saía pregando e andando, e as pessoas diziam: é doido, é louco esse aí, olha o que ele está fazendo, ninguém está escutando ele, ninguém está prestando atenção nele. E ele continua falando. Mas João foi titulado depois que ele pregava ao vento mesmo. Ele pregava para quem quisesse ouvir, porque tinha que ser assim. E a igreja dos últimos dias também é assim. Nós estamos pregando ao tempo e a fora de tempo. Para você pode muitas vezes pensar que tem que ser um dia especial, tem que ser num templo, tem que ser numa igreja. Meu amado, o Senhor está batendo na porta do teu coração. Então hoje é o teu dia de aceitar a Jesus como teu Salvador. Não desista, aceite a Jesus hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Vamos ouvir o hino com a irmã Miciane e depois estaremos fazendo um apelo para você aceitar Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Louvado seja Deus, vamos louvar o hino 127. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegre atenda ao teu mandar. Louvado
Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. A oportunidade está com você, meu amigo ouvinte. A oportunidade nesta manhã, hoje é manhã de salvação. Você está tendo a oportunidade de confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Venha nesta manhã, porque a autoridade foi dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o ide imperativo para nós. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui cumprindo o ide do Senhor, porque os anjos, quando nos comeram, deixa eu lhe falar um particular. Quando Jesus Cristo veio a esta baixa terra, nasceu da Virgem, e hoje ele nasceu da Virgem, e hoje as pessoas dão mais importância à Virgem do que o Criador. Mas eu quero te dizer algo, meu amado, que ninguém sabia, era mistério. Deus veio, ele revelava na sua palavra que iria vir da Virgem, mas não sabia o fechar da situação, não tinha sido revelado, era tudo por enigma, por que está escrito na palavra. E nem mesmo as pessoas lendo, mesmo vendo, sendo pregada esta palavra há 16 séculos, por 40 autores, mesmo assim nem os anjos do céu captavam a obra da cruz do Calvário. Nem os pregadores que aqui passaram, pregaram, anunciaram este evangelho de boas novas de salvação. Perguntaram uma vez para Jesus Cristo, quando a pessoa morria, o que acontecia? Ele disse, ele falou, deu o exemplo de 2 homens que haviam morrido naqueles dias. O salvo, ele deu o nome, Lázaro. Ele deu o nome por quê? Porque ele vai receber um novo nome e está escrito nos céus da terra. Mas aquele outro homem que morreu, que era rico, ele só deu o título dele de rico. Ele disse era rico. Por que Jesus não disse o nome dele? Porque era uma vergonha para ele. Porque os que são salvos dos céus, o nome é anunciado e ainda recebe outro nome. Ele recebe, e se fez alguma coisa aqui na terra, ainda recebe galardão. O que é galardão? Galardão é aquela divisa que tem nas fardas dos oficiais de justiça. Tanto faz da Polícia Militar como do Exército, Marinha e Aeronáutica. Este é galardão. E nós seremos galardoados lá nos céus de glória. Não só o nosso nome vai ser anunciado, mas também receberemos um novo nome, que só nós e Deus saberemos. E o que eu quero falar com isso, meu amado? É porque a salvação é mistério. Mistério para você que ouve esta palavra, porque o próprio Deus disse, vão ouvir esta palavra. Vão deixar ela entrar de um ouvido e sair do outro e não vai acontecer nada. Somente os curiosos, somente aqueles que atentam para esta palavra e que têm uma intercessão, pode descobrir isto. Porque eu quero te dizer, meu amado, que a obra da cruz do Calvário, o que Jesus fez na cruz do Calvário, ainda é mistério para muitos dos homens. Por quê? Porque não aceitam a Jesus Cristo. Isto é o mistério da cruz. E sabe como é que você alcança esse mistério? É quando você se rende. É quando você confessa o nome de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quando essa palavra desce ao seu coração, ela gera frutos para a vida eterna. Porque com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa para a vida eterna. Por isso que nós insistimos
Por isso nós insistimos em você confessar com sua boca. Porque quando a pessoa confessa com a boca, ela está dizendo que aceitou, que realmente ela se convenceu. Aí, o que acontece depois? A palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então por isso que o crente desce às águas e se batiza, para dar o testemunho de João Batista, que até o próprio Cristo desceu às águas e se batizou. Mas se não for der tempo de se batizar, não tem problema. O ladrão da cruz não deu tempo de se batizar. Ele foi direto para o paraíso com Jesus Cristo. Por quê? Porque um ladrão que estava lá do outro lado disse assim: realmente esse cara é diferente, mas se ele fizer uma coisinha a mais, eu me convenço. Desce da cruz, salvatia a nós. Olha o que ele diria. E o outro disse assim: rapaz, não faça desse jeito. Nós dois sabemos que nós dois é ladrão. Nós era salteador, criminoso. Esse aí nada fez, ele é inocente. E aí ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse para ele imediatamente: eis que estarás comigo hoje, hoje, é hoje. A salvação é hoje para ti. Mas é somente se tu confessares, é somente se tu fizeres como o ladrão da cruz. Oh, aleluia! Somente com o ladrão da cruz que se arrependeu e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi imediatamente para os céus de glória. Isso é mistério, amado, isso é mistério. Os anjos, quando descobriram esse mistério, eles disseram assim: Senhor, deixa nós ir pregar. Nós vamos pregar para todo mundo e vai ser rápido. Porque nós pregamos num dia só, nós pregamos no mundo todo. Esta palavra aí é maravilhosa. E Jesus disse: não é desse jeito não é dessa forma não. Quem vai pregar é a minha igreja. A minha igreja que vai pregar de homem a homem. Se confessarem, eles vão ter a mesma oportunidade dos dois ladrões na cruz. Um foi para... E o interessante também é que o ladrão da cruz, a igreja, a história, diz o nome dele, né? O outro não diz o nome, só ladrão mesmo. O outro ladrão lá, a igreja católica, nos anais, diz que é Dimas, o nome dele. Né? Mas o importante é que ele foi salvo porque confessou o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a oportunidade é esta. As pessoas no tempo de Jesus disseram: faz um sinal aí para que eu possa saber que mesmo é de Deus. Aí Jesus disse: uma geração má e perversa pede um sinal, mas o sinal será o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Foi o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, pregando a palavra. Se tu deixar esta palavra descer o teu coração, ela vai surtir efeito. Se não, tu já ouviu. Então queremos convidar os irmãos para ficarmos de pé e orarmos encerrando. Quero convidar o irmão para orar encerrando, irmão Cardoso. Irmão Cardoso, pode encerrar. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Eterno Deus, o eterno Pai. Pai querido, Deus poderoso, nesse momento, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor. Meu Deus, nós estamos encerrando esse trabalho. Pai, o teu trabalho foi feito, o apelo foi feito. Pai querido, e esse pessoal ouviram a tua palavra. Mas a palavra do Senhor diz que não tem ninguém por inocente, porque o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Você conhece o bem e conhece o mal. Aonde você está é a sua escolha. Aqui estamos nesta manhã, agradecendo, meu Deus, por esse trabalho qual o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, para dizer
pessoal, dizer para estas vidas que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia, graças a Deus. E aqui estamos nesta manhã, encerrando esse trabalho. Pai querido, não sabemos se vamos haver outra oportunidade, não sabemos que amanhã estamos nas mesmas condições de hoje, mas o Senhor sabe. Por isso estamos aqui nesta manhã, agradecendo, meu Deus, por esta oportunidade, por esse momento de estarmos aqui louvando e agradecendo por este nome que é Jesus Cristo, por esta palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, graças a Deus, aqui estamos, aleluia, encerrando esse trabalho nesse momento. Aleluia, graças a Deus, Pai querido, ó Senhor Deus, muito obrigado por este momento, por esta tarde, por este dia, por esta manhã, por esse momento que aqui estamos. Pai querido, nesse momento pedimos a Ti no Teu santo nome, pedimos e Te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém, graças a Deus. Está concluído o trabalho.